né, a gente estudou um pouco a ideia ali do Kaplan-Meier, né, que é um estimador na qual a gente tem um interesse na função de sobrevivência, né, propriamente dito, né, e esse tipo de estimador é muito importante para dados aí de tempo de vida, né, e a gente pode também estudar o Kaplan-Meier e também outros tipos de gráfico, tá, que eu acabei não mencionando as fórmulas, né, tudo, que é o gráfico que representa o risco acumulado. Ele também é um gráfico muito interessante nesse contexto agora de regressão, né. Então, como a gente tinha terminado o último encontro, né, existem, se a gente olhar do ponto de vista básico, assim, de modelagem de regressão dentro de sobrevivência, basicamente essas duas classes de modelos, né, os modelos que são ditos paramétricos, ou também chamados aí de tempo de vida acelerado. Por que paramétrico, né? Porque agora, nesse contexto aqui, a gente acaba assumindo uma distribuição de probabilidade para o tempo de vida, e aí acaba trabalhando com ela, né? Então, a gente tem os parâmetros, tanto os parâmetros associados às covariáveis, né? O beta 0, beta 1, por aí vai, quanto os parâmetros associados aí à distribuição do tempo de vida, né? Então, a gente pode ter vários exemplos, né? Exponencial, Weibull, log normal, a gente poderia ir para log logística, e assim, hoje em dia existe uma área, né? Basicamente aí, já faz uns 20 anos isso, uma área em que você constrói distribuições de probabilidade, né? A gente pode propor uma distribuição e construir um modelo de regressão que seja de vida acelerado, né? Isso torna um modelo mais flexível, tá? Porque essa foi justamente a crítica, né, que o Cox, né, o David Cox fez ali por volta dos anos 70. Ele dizia que os modelos de tempo de vida acelerado, eles eram eficientes, mas pouco flexíveis, né? Então, ele propôs uma ideia, né, em se trabalhar com um modelo que era um pouco menos eficiente, porém, ele era mais flexível, né, e tinha uma proposta específica, que era não modelar o tempo de vida diretamente, né, como esses modelos paramétricos, mas sim modelar o risco, né? Então, isso era uma novidade, né? Como que você modela o risco, por exemplo, até o óbito, até um evento de interesse acontecer, tá? Então, é o diferencial aí, né? E é chamado, então, de modelo semiparamétrico porque vai ter uma função ali basal, né, que a gente chama, que é uma função de risco basal, que a gente poderia pensar nessa função como aquele grupo que recebeu, que é o controle, né, o placebo, que é uma função, uma função ali na qual a gente não estima, né, não tem parâmetros, tá? Então, por isso a ideia de semiparamétrico, né, a parte paramétrica desse modelo seria os coeficientes aí associados às covariáveis, tá? E esse modelo aqui, né, é um modelo que é amplamente utilizado, porque como a gente tem a ideia de modelar o risco, então o Cox pensou numa maneira de construção desse modelo para os riscos serem proporcionais, né? Então, o risco de, até o evento de interesse do grupo 1, né, do grupo que foi tratado, por exemplo, é proporcional ao risco do grupo que não foi tratado, né, que tem o placebo ou tem um outro tipo de tratamento, né, ao longo do tempo. Então, essa razão de risco, né, que a gente poderia descrever assim, ela acaba sendo constante, né, ao longo do tempo. Evidentemente que depois teve extensões desse modelo de Cox, né, que eu vou acabar falando mais para o final, mas inicialmente essa que era a ideia. Então, ele também foi chamado aí, né, de modelo de risco proporcional, né, o modelo de riscos proporcionais, em que a ideia é que esse é um dos princípios, então, das pressuposições básicas desse modelo, é a gente considerar a proporcionalidade do risco, né? E quando a gente olha dados de sobrevivência, a gente vê muitos dados com esse tipo de natureza, tá? Então, modelar o risco, né, é uma grande vantagem, tá? Eu vou até, quando a gente chegar no modelo, eu vou até citar um caso que, recentemente, né, aí, em janeiro de 2021, a gente viu, né, muitas pessoas assistiram ao vivo, né, quando foi autorizada, né, a vacinação da Coronavac e a AstraZeneca para a Covid-19, né, o pessoal da Anvisa, eles fizeram uma transmissão dos dados, dos resultados, né, das eficácias dessas vacinas, e
um dos modelos que o estatístico da Anvisa apresentou era o modelo de Cox, né? Ele teve uma ideia muito interessante, né, para tentar estimar o risco, e o risco está associado de alguma forma ali, né, com a eficácia. Então, vou acabar mencionando um pouco a ideia que eles tiveram, né, que foi uma ideia bem interessante ali para gerar e estimar essa eficácia, tá? Então, a ideia, né, primeiramente, que, né, se a gente, claro, se a gente for considerar os modelos ali paramétricos, né, a gente, como eu falei, a gente está supondo uma distribuição, mas a gente tem, às vezes, a dificuldade de entender qual que é a distribuição do tempo de vida, né, e aí a gente pode se perder um pouco na questão dessas estimativas, do quão confiáveis elas sejam, né. Então, o Cox acabou propondo ali em 72, né, é o paper original do modelo, que foi chamado modelo de Cox, mas que ele chamou inicialmente, né, de um modelo de risco proporcional, né. E o interessante, né, como eu já tinha mencionado um pouco, é que esse modelo ele tem uma alta versatilidade, tá? Então, a ideia, né, é modelar diretamente a função de risco e não propriamente o tempo de vida, né? Tá? Então, a gente considera aqui, ó, duas funções de risco, tá? Um lambda 0 e um lambda 1, né, que são as funções de risco aí num tempo especificado t. Vamos supor com um tratamento padrão, né, o lambda 0, um novo tratamento, o lambda 1. Então, a ideia do risco ser proporcional, a gente pode escrever essas funções dessa maneira, tá? Então, é o lambda 1 igual a uma constante, né, multiplicada por lambda 0, né, essa psi. E aí a gente nota que se você isolar essa constante, né, você vai ter aí lambda 1 dividido por lambda 0, e isso significa o quê? Que é a taxa de risco, né, com que está acontecendo o evento de interesse, né, a taxa de falha, né, ou também isso é chamado do risco, é o risco relativo. Né? Então, só para a gente conectar lá com o exemplo da Anvisa, é justamente das vacinas, é justamente isso que o cara queria saber, né? Ele fazia uma relação do risco relativo com a eficácia, né? E aí o cara acabou utilizando, né, o pessoal lá, os estatísticos ali, como eles tinham todos os dados, né? Eles acabaram utilizando essa ideia, tá? De uma estimativa do risco relativo por meio do modelo de Cox, né? Eles introduziram a ideia, então, da variável tempo ali, né? Não só pensando em você estimar o risco relativo por meio de uma tabela ali de contingência, né? Uma tabela 2x2, em que você tem aqueles que tomaram vacina, aqueles que não tomaram, os que ficaram doentes, não ficaram doentes, né? Eles tentaram adicionar isso para poder introduzir covariáveis, né? Tá? Então, inicialmente, essa que é a ideia, né, do Cox. Então, a gente vai tentar pensar na razão do risco sendo uma constante, tá? Né, sendo proporcional aí ao longo do tempo. Tá? Então, nessa situação, a gente já observa de cara, né, só pensar um pouco naquela formulazinha ali, que se o psi aqui for menor do que 1, o risco relativo, então significa que no tempo t aí, né, o risco ele é menor para o indivíduo do novo tratamento com relação ao padrão. E se esse valor for maior do que 1, então significa que o indivíduo tem um risco maior de atingir esse evento de interesse sobre o novo tratamento relativo ao tratamento padrão, tá? Né? E aí, então, se a gente considerar uma função de risco aí para N indivíduos, né, a gente pode pensar o que acontece, né? O risco, em geral, é algo que é uma taxa, né, que a gente não assume valores aí negativos, né? Então, o Cox acaba definindo, né, de forma conveniente essa constante como sendo uma função exponencial, né? Então, uma exponencial de um parâmetro beta. Tá? Então, a ideia de você encaixar aqui uma função exponencial é justamente para você produzir sempre valores positivos aí para o risco relativo, né? E aí isso segue na mesma ideia, tá? Né? Então, esses valores de beta, que depois a gente vai associar com variáveis, né, dentro dessa função aqui, esses valores positivos, então, de beta, eles são obtidos aí quando o risco relativo vai ser maior do que 1, né? Então, né, que vai indicar aí que o novo tratamento ele vai ser inferior ao tratamento padrão, né? Tá? Então, é só fazer uma, né? Então, você tem aí os valores positivos do beta vai estar indicando
um risco maior, né, e valores negativos aí um risco menor, tá? E claro que daí a interpretação, tá, vai ser sempre baseada no valor do exponencial, né? Então, a partir dessa construção, a gente vai observar que as covariáveis, né, nesse modelo, elas acabam agindo de forma multiplicativa, tá, sobre o risco, né? Então, o valor da função exponencial elevado a um parâmetro, né, a gente vai ter aquela interpretação à medida que, se a gente tiver uma única covariável, né, à medida que você aumenta uma unidade de medida nessa covariável, a variação, né, vai estar sendo o exponencial elevado aí a esse beta, né? E ele positivo ou negativo vai fazer com que essa interpretação seja, o risco seja aí acelerado, né, ou retardado até o evento de interesse, né? Então, se a gente assume, por exemplo, uma variável indicadora, né, para iniciar, x, que assume valor 0 aí para os indivíduos do tratamento padrão e 1 para o novo, então a gente pode escrever, né, esse modelo dessa maneira aqui, tá? Né? Então, o modelo de risco proporcional para dois, por exemplo, dois tratamentos, ele acaba sendo definido dessa forma, né? Você tem aqui, então, um lambda igual esse lambda zero, né? Que essa é justamente aquela função basal, a parte que não seria não paramétrica nesse modelo, né? Então, essa seria multiplicado aqui aquela taxa do risco relativo, que nesse caso é expressa aí pelo exponencial, né, do beta multiplicado pela covariável, né? E claro que se você tiver N covariáveis, né, então aí o modelo de Cox, como ele foi apresentado originalmente, né, ele é dado dessa forma, né? Ele é dado dessa maneira, e aí a gente nota que o componente paramétrico, né, então, que são as covariáveis, né, o beta 1, beta 2, até o beta P, no caso, considerando aí P covariáveis, né? Claro, a gente consegue linearizar, né, esse modelo aí, mas ele é dado, então, né, uma forma multiplicativa, e garante que o risco aí, ou a razão dos riscos, né, a razão de risco aí não vai ser negativa, tá? Então, nesse ponto aqui, né, que a gente observa a ideia lá do exemplo das vacinas que eu estava dizendo, né? Então, o pessoal gostaria quando você tem ali os dados, né, daqueles que tomaram vacina, né, e tal. A ideia é você tem a questão da segurança, né, e o interessante aí é avaliar a eficácia, o quanto aquela vacina é eficaz, né? E aí uma definição é que a eficácia é o complemento do risco relativo. Então, eles definiram lá a eficácia como 1 menos o risco relativo. Só que aí, né, ao invés de estudar o risco relativo, que nada mais é do que em termos de probabilidade, né, o risco relativo você pode computar ele com a probabilidade de um indivíduo ser doente, dado que ele foi exposto né, ao vírus, por exemplo, se ele tomou a vacina, né, dada a uma exposição dividida pela probabilidade desse indivíduo ser doente, dado que ele não foi exposto, né? E aí, e você pode calcular isso por meio de uma tabela 2x2, né? Assim, com dados categóricos, você pode chegar nesse resultado aí, né? Mas a ideia deles foi uma ideia interessante, porque a partir do momento que você tenta modelar o risco aqui, né, o risco relativo por meio do modelo de Cox, você pode encaixar, então, covariáveis, né? Então, você poderia encaixar a idade, que era algo primordial, né? A gente viu a Covid ser muito letal, principalmente com os idosos, né? Ou algum outro tipo de comorbidade que a pessoa tinha também, dependendo da comorbidade, isso poderia fazer com que ela entrasse em casos graves ou até mesmo morte, né? Então, então o risco relativo traria essa informação, né, das covariáveis, né, dos indivíduos em particular, e aí você, com o risco relativo estimado dessa maneira, você teria uma precisão maior aí da eficácia, né, dessa vacina, tá? E foi justamente isso que eles embutiram, né? E a ideia do tempo, né, como eles tinham os dados, então todos os pacientes foram vacinados, tinha um grupo de vacinados e não vacinados ali, o que tomou placebo, né? E aí você estava avaliando o tempo até a infecção, então o tempo até essas pessoas pegarem a doença, né? E aí
poderia se utilizar, então, a ideia do modelo de Cox, né? Então, foi uma ideia bem interessante aí para você ter uma informação mais apurada, né, desse risco e, consequentemente, uma informação mais apurada da eficácia, né? Os caras acabaram utilizando esse modelo que está aqui, né? Que estuda aí os riscos proporcionais, tá? Então, algumas observações, tá? O componente não paramétrico, né, que é esse daqui, esse lambda zero, ele acaba, observe que aqui não tem o beta zero, né, não tem um intercepto nesse modelo, porque ele vai ser absorvido por esse componente aqui, tá? Então, ele acaba absorvendo o componente constante, né, que está presente nos modelos paramétricos, tá? E o fato de ter essa função de base ou basal, né, esse lambda zero, torna, justamente isso que faz com que o modelo seja um pouco mais flexível, né, do que o modelo paramétrico. E aí, com isso, é possível você calcular, né, a razão das taxas de falha para dois indivíduos diferentes. Então, essa aqui que é o interessante, né? Então, se você tem um indivíduo aí e um J, né, e você vai estudar a razão entre as taxas de falha, a razão de risco entre eles, né, que pode nos dar aí o risco relativo entre esses indivíduos também, né? A gente acaba notando que essa taxa basal ela é cancelada, né, porque ela é constante aí para cada um desses indivíduos, e que nós temos justamente a função exponencial aplicada aí, né, na subtração aí das covariáveis aí desses indivíduos, né? Você tem lá seria aqui o ESP do beta, né, ou um vetor de beta que a gente podia pensar, multiplicado pelo xj transposto menos xj transposto aqui, né? Então, a gente pode reescrever e estimar a razão de falha, a razão de risco aí desses indivíduos dessa maneira, né? Então, é um modelo interessante nesse sentido, se quiser pensar, né, e estudar o risco, não só o risco, mas com a razão de risco entre quaisquer dois indivíduos que estejam aí na base de dados, né? Bom, a estimação, tá, né, quando a gente pensa na estimação de parâmetros, ela é um pouco... a gente usa, né, evidentemente, é utilizado o método aí da máxima verossimilhança, tá, mas ele é um método modificado, tá, né, porque no modelo de Cox, né, por mais que a gente está trabalhando com a função de risco, isso não seria nenhum problema para realizar a função de verossimilhança, tá, porque existem algumas relações, né, eu acabei não apresentando isso devido ao tempo, mas quando a gente estuda a parte ali inicial, né, a relação entre as funções básicas aí em sobrevivência, né, você tem a função de risco, a gente tem, por exemplo, a função densidade, né, do tempo de falha, a função de sobrevivência, essas funções têm uma relação, tá? Né? A gente pode escrever o risco em termos ali da função densidade e da sobrevivência, né? Então, nesse sentido, o modelo de Cox, quando a gente aplica a função de verossimilhança, né, para estimar esses parâmetros, a gente pode aí desmembrar, né, ou construir ela por meio da função densidade, né, da variável aleatória, e por meio também da função de sobrevivência, tá? É possível reescrever esse modelo, tá, pessoal? Eu acabei não falando isso, né, aqui, só voltar um pouquinho. É possível reescrever esse modelo em termos do risco acumulado e em termos somente da função de sobrevivência, né? Então, assim, a gente não precisa estudar o modelo de Cox somente utilizando o risco, né? Então, se o interesse for estudar o risco acumulado, dá para descrever ele por meio dessa relação. Se o interesse você sabe, por exemplo, por algum motivo os riscos ali, né, sejam proporcionais e de alguma maneira você tem interesse também em estudar a função de sobrevida, né? Função de sobrevivência, calcular a probabilidade de sobrevivência dos indivíduos e tal, é possível reescrever isso aqui em termos da função de sobrevivência, porque é o que a gente estava comentando, né? Existe uma relação aí entre a função de sobrevivência e o risco, né? Então, é uma relação matemática, né? Então, dá para reescrever esse modelo de outras maneiras, tá? Né? E pelo fato de a gente conseguir fazer isso, é possível, então, utilizar a função de verossimilhança para estimar esses parâmetros aqui do modelo de Cox, né? Tá? E a gente consegue fazer isso, né, mesmo sem assumir aí nenhuma suposição para distribuição de probabilidade, né? Tá?
a gente pode pensar dessa maneira aí, né, trabalhando diretamente com o risco, né, já que o risco você tem aí uma função, né, você tem a função exponencial, que depende aí das covariáveis, já dá para a gente introduzir isso direto, né? A questão é que não vai ser a função de verossimilhança como a gente conhece, né, dos problemas de estatística aí, de inferência, né, de modelagem, por exemplo, um modelo de regressão aí clássico ou alguma outra situação, porque nós temos aí um componente não paramétrico, né? Tem aquela função lambda zero, que é essa função basal aí. Né? Então, por causa disso, existe uma adaptação, né, que o Cox fez, que ele acaba depois escrevendo um paper só sobre isso, se não me engano, uns 2 ou 3 anos depois, que ele chama de método de máxima verossimilhança parcial. Tá? Então, a ideia de ser parcial é justamente no sentido de a gente ter que lidar melhor com essa função de base aí, né, essa função basal, né, porque ela depende do tempo ali. Então, de alguma maneira, a gente tem que conseguir trabalhar com ela para poder estimar os parâmetros, os betas aqui, tá? Então, assim, no paper original, né, de 1972, ele constrói isso, mas só mostra a cara dessa função de verossimilhança e, se eu não me engano, em 75, tem um outro artigo dele que é só sobre esse método aí da máxima verossimilhança, né, parcial, que é, assim, exclusiva dos modelos de Cox, mas pode ser que outros modelos, né, talvez apresente uma situação parecida em um outro contexto, né, tenha a parte paramétrica, um modelo semiparamétrico, e aí pode ser aplicada, né, essa mesma função ali para estimar parâmetros de interesse, tá? Então, é por meio desse método aí que a gente consegue todo o processo aí de estimação, né? E algo que a gente nota, né, também no modelo de Cox, é a interpretação, então, né, dos parâmetros, como as covariáveis ela agem de forma multiplicativa, né? Vamos pensar que se a gente pudesse pensar assim, em pressuposições, né, do tempo do modelo de Cox, a gente diria que os tempos aí são independentes, né? Até um determinado T, os tempos são independentes, né? Porque isso daí nos facilita muito, principalmente no estudo aí da função de verossimilhança, né? Uma outra pressuposição é que as covariáveis aí agem de forma multiplicativa, né, sobre o risco, e também que os riscos são proporcionais, né? Ou seja, a razão de risco ela é constante ao longo do tempo. São os principais pressupostos, né? E essa proporcionalidade a gente pode ser testada de algumas maneiras, né? A gente pode primeiro entender ela visualmente, né? Por meio de gráficos, por exemplo, você pode construir o estimador ali de Kaplan-Meier da função de sobrevivência, né? E pensar se essas funções têm um caráter proporcional, né? E também o que talvez faça um pouco mais sentido, já que a ideia é modelar o risco aqui, é construir a função de risco acumulado. Aí você tem também uma visualização inicial, né, dessa questão da proporcionalidade do risco, tá? Então essas funções acabam tendo um caráter mais exploratório, né? Lembra que no último encontro eu acabei falando para vocês sobre a estimação, né, da função de sobrevivência via o Kaplan-Meier e tal, que a gente pode pensa, né, você está usando um método ali não paramétrico, né, você está produzindo, está fazendo inferência de certa forma ali, né, mas no contexto de sobrevivência, quando a gente vai para essa modelagem, né, incluindo covariáveis, a gente já olha para o Kaplan-Meier, para a função de risco acumulado, né, estimada, essas coisas, como algo mais exploratório, para a gente entender o comportamento da função de sobrevivência, né, ou do risco acumulado, para saber se para cada, por exemplo, para cada categoria de uma variável específica, né, vamos pensar em variável categórica aqui, né, por exemplo, sexo ou algum tipo de tratamento, né, ou faixas etárias, né, se pegar a idade e descrever em faixas etárias, a gente pode olhar, visualizar essa proporcionalidade da função de risco, né? E aí, se
Esse é um primeiro passo, mas tem outros, tá? A gente pode realizar alguns testes também, né? Usar um tipo de resíduo específico para avaliar essa questão da proporcionalidade, né? E quando a gente pensa, então, aí na interpretação do parâmetro, né, a gente observa que o efeito das covariáveis em questão, né, nesse modelo é acelerar ou desacelerar a função de risco. Assim como para aqueles modelos de tempo de vida acelerado, né, os modelos paramétricos, a gente não comentou a descrição muito deles, mas eles também têm, eles não são modelos aditivos, né, eles são modelos já com um efeito multiplicativo, que tem ali uma função exponencial embutida, né, de alguma maneira, e que agem também de forma a acelerar ou desacelerar, só que naquele caso é o tempo de vida, diretamente. Aqui já seria a função do risco, né? Risco até o óbito, até o evento que você quer estudar, tá? Então, aí, se a gente considerar, né, a razão de falha aí dos indivíduos, tá? I e J, né, e eles têm aí, então, né, com as mesmas covariáveis, né, então, com exceção de uma késima, né, a gente pode escrever o modelo, então, dessa maneira, tá? Dessa maneira aqui, né, que é o que a gente tinha visto, né, estudando a função de risco. É interessante notar que ela não depende do tempo mesmo, né, esse modelo é construído dessa maneira, ó, né, que a razão não depende, tá? Né, e aqui, só para a gente ter uma ideia, né, só para a gente, um exemplinho, né, seria considerar, por exemplo, uma covariável aqui, xk, né, uma variável aí binária, que indica, por exemplo, pacientes hipertensos, né? Então, a gente vai observar o risco de morte entre aqueles que são hipertensos, né, e aqueles que não são hipertensos. E aí, por exemplo, uma interpretação possível é que o risco de morte entre os hipertensos é o E elevado a esse beta-K, né? É o ESP de beta-K vezes o risco de pacientes com pressão arterial normal, né? Mantida ali as outras covariáveis fixas, ou se eu tiver só essa, né? Tá olhando para essa interpretação. Então, a gente estima os parâmetros, mas tem interesse no E elevado a esse parâmetro, né? Então, dependendo do valor do beta aí, o risco vai aumentar, né? Ou vai ser aumentado, ou ele vai ser diminuído, ou ele vai ser estatisticamente igual, né? Tá? Você pegar um valor de beta aí muito perto de zero, você vai ter que, esse ESP aí vai estar próximo de 1, né? E aí talvez não tenha diferença significativa, né? Você fala, ó, não tem diferença no risco para um e para o outro, né? Então, basicamente é isso que se retira inicialmente, né, de um tipo de interpretação dos parâmetros aí para o modelo de Cox, tá? Como eu falei para vocês, né, já fez uma introdução, a gente tem a análise da proporcionalidade do risco, né, então uma avaliação inicial é como se a gente fizesse, né, ali uma análise exploratória, você vai olhar o box plot, você vai dar uma olhada no histograma, talvez, né, se você tiver dados contínuos ali, discretos, né, ou num gráfico mais apropriado, né? É a mesma coisa aqui, só que aqui a gente usa as curvas de Kaplan-Meier ou também a curva que eu mencionei para vocês do risco, a função de risco acumulada, para ter uma ideia do comportamento, né, dessas funções, né? E também já para ter uma ideia assim inicial, se por exemplo uma categoria ali de uma covariável, se os indivíduos dessa categoria estão sobrevivendo mais ou não, né? Se o risco está aumentando para a categoria 1 com relação à categoria 2. Né? Então, são todas ideias aí exploratórias, mas serve também para a gente ter essa proporcionalidade aí, tá? Então, o primeiro passo seria esse daqui, né? E aí, claro, olhando o Kaplan-Meier, a gente vai notar que a suposição aí de proporcionalidade, né, nele, aceito quando você olha essas curvas e não tem um cruzamento, né? Então, assim, vai ser uma curva, mas a gente poderia pensar como se fosse, vamos imaginar essas curvas como uma reta, senão umas retas paralelas, né? Então, se você olhar um gráfico que assemelha ali uma retas paralelas, você fala, olha, isso aqui tem uma certa proporcionalidade, né? Claro que o Kaplan-Meier não vai ser uma reta, vai ser uma curva, mas a gente vai ver curvas assim, né, que se
Se você pegar o eixo lá y e multiplicar por um número, você vai ver ela deslocada, né, no eixo ali y, né, no eixo das ordenadas. Então, a gente não vai basicamente ver o cruzamento, né, entre essas curvas, é o que caracteriza a proporcionalidade aí, né? Claro que tem aquela questão, né, que conforme o tempo passa, os indivíduos sob risco eles vão diminuindo, porque muitos vão atingindo um evento de interesse, né? Vamos pensar numa situação que você está avaliando o tempo de vida. E aí, no final, você já tem poucos pacientes, poucas pessoas sob risco, e aí talvez as curvas possam se chegarem muito próximas, né, uma da outra, ou se cruzarem. Mas aí é uma questão de que a tua amostra está diminuindo aí ao longo do tempo, né, no estudo, tá? E uma outra maneira, que essa uma maneira mais quantitativa, né, é avaliar uma análise de resíduos, tá? Que foi proposto aqui, que é chamado aí de resíduos de Schoenfeld, né? O resíduos de Schoenfeld, eles são um tipo de resíduos que a gente trabalha, né, com o tempo, né, com relação aí a esses resíduos que são construídos, né, e aí a gente vai produzir uma faixa de valores, né, e a gente vai avaliar se os valores desses resíduos estão dentro dessa faixa, vai estar indicando aí uma proporcionalidade, tá? E é possível fazer um teste baseado aí nesses resíduos, né? Então, a gente pode ter o gráfico visualmente da análise de resíduos e também um teste de hipóteses ali para a gente avaliar, né? Um teste em que tem ali uma hipótese nula, que seria um parâmetro ρ, né? Que se esse parâmetro, que se a gente rejeitar, né? Quer dizer, a proporcionalidade não existe, né? Se você rejeitar esse H0 aí, então aí a gente teria que os riscos não são proporcionais, né? Se a gente não rejeitar H0, a gente admite aí proporcionalidade, tá? Então é isso que acabei de falar aqui, a gente vai retornar mais daqui a pouco, né? Depois que a gente vê a parte no R dos modelos, essa suposição aqui, né? Ela vai ser satisfeita se aí não tiver nenhuma tendência, né, sistemática aí nesse gráfico, né? Mas o gráfico que eu vou trazer, né, de um pacote específico ali do R, ele já plota também com algumas faixas, né? Então, a gente com algumas bandas ali para a gente ter uma ideia melhor sobre essa questão dessas tendências, tá? Bom, aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Mas eu vou falar posteriormente desse exemplo, né? Por enquanto, a gente vai continuar com aquele exemplo do câncer de pulmão, tá? Depois a gente vem para esse exemplo aqui de aleitamento materno, né? Que tem um outro tipo de objetivo aqui, tá? E a gente vai para o exemplo lá no R, que a gente já vinha trabalhando, né? E para avaliar ali uma covariável e depois um grupo ali de covariáveis, como que a gente trabalha com o modelo de Cox específico ali no R, né? E como que a gente pode também avaliar essa questão da proporcionalidade, né? Alguma análise de resíduos, como que a gente pode fazer isso a partir desse modelo, né? E também depois eu vou acabar mencionando um pouco o que acontece se os riscos não forem proporcionais, né? Será que a gente tem que abandonar esse modelo e aí já ir para outro, né? Ainda dá para tentar algum tipo de alternativa se por acaso você tem existem covariáveis ali no modelo nas quais as categorias não apresentam, né, uma proporcionalidade da função de risco, tá? Então eu vou aqui no R, né? Deixa eu só pegar aqui os slides, tá? Então a gente aqui tem aqueles dados, né? Aqui foi até onde a gente parou no último encontro, tá? Então eu vou só pegar aqui eram os dados, então, para a gente recordar de câncer de pulmão, né? Então a gente tinha várias covariáveis, né? Nós tínhamos aqui o tempo, né? Então o tempo refere-se ao tempo de vida de pacientes aí com câncer de pulmão avançado. O status refere-se aqui a indicador de censura, né? 1 se o paciente veio a óbito, 0 se ele
estar vivo aí até o final do experimento, né? A idade desses pacientes, né? O sexo também. E aí a gente tinha várias outras medidas aí, né? De medidas cardiopulmonares ou somente de função pulmonar, né? Que são utilizados também, tá? Além de uma covariável que reflete aí as calorias, né? Por refeição desses indivíduos e se esses indivíduos perderam peso aí, né, nos últimos, acho que eram nos últimos 6 meses, tá? Mas inicialmente a gente vai considerar somente a variável sexo, né, porque aí com a variável sexo a gente consegue analisar bem essa questão aí da proporcionalidade e tal, depois a gente vai adicionar alguma outra covariável, talvez aqui a idade, né, que é um fator bem impactante, tá, para trabalhar com isso, né? Então, aqui, né, na parte do R, na parte do modelo de Cox, dois pacotes que a gente vai, além dos pacotes que nós já tínhamos, né, então eu vou voltar um pouco aqui em cima, a gente tem esses pacotes, tá, que é interessante compilar, né, basicamente um pacote novo que vai aparecer é esse Serve Miner aqui, que é uma espécie de mineração, né, de dados de sobrevivência, então, há algumas análises de resíduos, alguns gráficos, é interessante a gente extrair aí funções a partir desse pacote, tá? Mas, basicamente, a gente precisa para compilar um modelo de Cox, a gente precisa do pacote Survival, tá? Basicamente esses, né? Então, vou rodar esses dois, os outros eu já tinha compilado aqui, né? E vamos voltar ali para essa parte do modelo, né? Acho que está aqui embaixo isso. Então, a pergunta, né, vamos inicialmente, tá, considerar a covariável sexo, né? Então, a pergunta é, o risco de morte por câncer de pulmão aí avançado é o mesmo para homens e mulheres, né? Será que mulheres, por exemplo, têm um risco maior ou menor, né, de morte do que os homens, né? Essa aqui é a pergunta aí, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente pode fazer é plotar o Kaplan-Meier, né? A estimativa de Kaplan-Meier estratificada pela covariável sexo, que foi o que a gente fez aí no final do segundo encontro, para a gente dar uma olhada no comportamento aí da função de sobrevivência, nas probabilidades de sobrevida aí desses pacientes estratificados pelo sexo, tá? Então, essa função aqui, né, a gente usa lá, só relembrando, né, os dados de sobrevivência, então, eles são construídos por essa função, a função serve, né, em que a gente conecta o tempo ao indicador de censura, né, e aí o estimador de Kaplan-Meier a gente pode tá realizando por meio desse comando aqui do ServeFit, ou o ServeFit 2 é justamente para a gente fazer o gráfico, tá? Para a gente poder fazer o gráfico aí de uma maneira mais interessante, em que a gente pode adicionar intervalo de confiança, uma tabela de risco, né? Que a gente pode visualizar, a gente pode adicionar indicador de censura, tá? Então, tanto faz o ServeFit como o ServeFit 2, né? Você está estimando a função, estimando aí a função de sobrevivência via o Kaplan-Meier, né? E aí os dados que a gente está usando os dados aqui de câncer, né? Então, quando a gente acaba realizando aqui o gráfico, tá? Primeiro, somente com intervalo de confiança, tá? Vou fazer esse gráfico. Então, tá aqui, né, o gráfico. Esse gráfico a gente tinha feito ali no finalzinho do outro encontro, e a gente percebe, né, a gente nota aqui que existe a curva aqui mais um vermelho para o rosa aqui, é a curva do sexo feminino, né, que é a curva que está acima, ou seja, se a função de sobrevivência estimada é maior, né, então isso significa que os indivíduos que pertencem a essa categoria estão sobrevivendo mais, né? E a outra curva aqui em verde, né, representa aí masculino. Essa parte sombreada mais clarinha, tanto na curva dos homens quanto das mulheres, são os intervalos, né, para cada uma das estimativas, né? E o que a gente observa, né, inicialmente, se a gente estivesse fazendo isso aqui inicialmente, né, era que, assim, existe, claro, você tem um cruzamento mínimo aqui no início, né, porque no tempo zero,
todo mundo está vivo, né? Todo mundo sobre o risco, está todo mundo sobre o risco, né? Então, isso aqui, essa parte bem inicial e essa parte final, a gente tem que tentar um pouco não olhar muito para ela, porque, né, aqui todo mundo está vivo e aqui você tem poucas pessoas que estão sob o risco, né? Tá? Né? O que a gente olha mais, então, é nessa parte intermediária, né? E assim, uma das maneiras também que a gente já viu no final ali, que eu acabei não comentando, era a gente fazer, por exemplo, um teste, né? Um teste para analisar se existe diferença entre essas curvas de sobrevivência, né? E aí, o teste a gente pode fazer pelo teste log rank, né? E isso já é um indicativo, né? Se a gente vê que, por exemplo, talvez no instante aí igual a 10 dias, talvez um instante a partir dos 10 dias, né? Até um instante mais ou menos 750, né, dias, a gente nota que essas curvas não se cruzam e elas podem ter um caráter aí, né, de proporcionalidade, né? Se a gente olhar essas curvas sem intervalo de confiança, tá? Talvez fique até um pouco mais evidente isso, né? Que ela possa ter um caráter aqui, ó, um pouco mais de proporcionalidade, né? Em nenhum momento aqui elas quase se tocam, mas acabam não se cruzando, tá? A gente poderia também aqui adicionar a tabela de risco, tá? Mas isso aqui é uma opção, tá, pessoal? Isso aqui é só uma opção que você pode ter, né? E só aproveitando esse Kaplan-Meier, né? Então, vejam só, quando a gente faz isso, adiciona essa tabela de risco para a estimativa da função de sobrevivência estratificada por uma covariável, a tabela de risco ela é descrita para cada uma das covariáveis, né? Então, você tem lá as mulheres aqui, né, que estão sob o risco no tempo inicialmente, né? Quer dizer, nenhuma mulher veio a óbito, depois, no tempo 250, 53 estão sob risco e 24 morreram, e assim vai. É a mesma coisa para a parte para a categoria masculino aqui, né? Tá? Um outro termo que a gente pode fazer nessa função, tá? Só fugindo um pouco aqui, que acho que eu não mostrei, é a gente adicionar, ó, a marcação de censura, né? Lembra que quando a gente faz aquele plot básico no R na construção da função do estimador de Kaplan-Meier, é possível a gente inserir um argumento dentro do plot, né, para pedir o marcador censura. Aqui dá para fazer dessa forma, tá? A gente pode compilar direto aqui, e aí a gente já tem, ó, a marcação, né? Lembra que a marcação de censura, os valores, os pontos censurados vai ter um risquinho no gráfico, né? Dessa forma, tá? Então é só uma opção aí, né? Mas, como eu estava comentando com vocês, talvez quando a gente tem interesse em estudar utilizar o modelo de Cox, né, que parte aí do pressuposto do estudo dos riscos, da razão de risco, então talvez faça mais sentido, né, no primeiro momento, a gente analisar a função de risco acumulado, tá? A gente não tem interesse na função de risco propriamente dita, porque a função de risco nos dá um comportamento instantâneo, né? Naquele tempo, qual que é a taxa de falha, né? Um tempo especificado, você calcula a taxa de falha. E aqui a gente tem interesse se o risco ele está aumentando ou ele está diminuindo ao longo do tempo, né? E a razão, claro, vai ser constante e tal. Então, para fazer essa função, a gente pode usar a mesma função que nós utilizamos para construir o Kaplan-Meier. Note que aqui dentro, né, depois do ServeFit, a gente adiciona uma função chamada ggServeFit, que é justamente a função que nos dá o gráfico, né? Só para realizar aqui de novo, é a função que dá o gráfico nesse layout aqui, né? Com essa parte mais que já sai com essa parte com a legenda, que sai com uma cor já de default, né? Você tem essa grade aqui mais ao fundo do gráfico, né? Então, esse padrão vem por meio dessa funçãozinha aqui, a ggServeFit, que é baseada no modelo, nos modelos de gráfico que nós temos no pacote ggplot2, né? Mas, quando a gente se trata de sobrevivência, então, né, existem alguns padrões, tá? O default para essa função
é plotar o Kaplan-Meier, né? A função de sobrevivência estimada. Né? Mas a gente tem algumas outras opções, como a função de risco, né? E a gente pode ter lá um argumento type que nos dá a função de risco acumulada. Então, você tem aqui com Haas, né? Que nos dá o cumulative hazard, né? Function, tá? Então, seria a função de risco acumulada a gente utilizar isso. Então, é a mesma coisa, né? A gente pode adicionar intervalos de confiança, a gente pode adicionar uma tabela de risco, você pode adicionar marcador de censura se quiser, né? Mas, no geral, a gente tem essa função que nos dá o risco acumulado, que é apresentada aí dessa maneira, tá? Então, esse daqui é a função de risco acumulado para os dois, né? Daí a gente nota como que os gráficos se invertem, né? Porque na função de sobrevivência, no Kaplan-Meier, nós víamos a curva aqui em vermelho, né, meio rosinha, das mulheres como de forma superior no gráfico, né? Quer dizer, elas estavam sobrevivendo mais. Aqui a gente vê o contrário, né? Porque se os homens estão sobrevivendo mesmo, quer dizer que o risco acumulado deles é maior, né? Então a gente vê a curva dessa forma. Então a gente nota, ó, por exemplo, até um instante aí um pouco para frente do zero, até o 750, você nota que grande parte aí, né, dessas curvas parece ter um aspecto proporcional, tá? Parece ter um aspecto proporcional. Claro que isso se perde um pouco ali a partir do instante 750, né? Talvez até um pouco 800 e depois acaba ter uma diferenciação, né? Então, talvez visualmente, né, num primeiro momento, a gente possa pensar numa proporcionalidade aí dos riscos, né? Principalmente olhando para o risco acumulado, né? Aqui eu fiz sem o intervalo, né? Mas se quiser aí plotar o intervalo de confiança dos riscos, né? Ele fica com essa cara aqui, tá? Lógico que daí começa a poluir um pouco o gráfico, né? Mas a gente nota que tem uma certa aí proporcionalidade, né? Então, talvez o pressuposto aí do modelo de Cox, que é a proporcionalidade do risco, talvez aí então ela esteja aí ok, né? E a gente pode estar trabalhando com ele, tá? Então, para a gente ajustar o modelo, né, basta usar uma função que é essa daqui, tá? Que é o Cox pH, né? O pH vem de Proportional Hazard, né? Então, você está pensando no modelo de riscos proporcionais de Cox. Como eu tinha mencionado, é um modelo que é uma função, essa função Cox-pH, ela simplesmente, a gente precisa somente requerer o pacote survival, tá? E é bem simples a ideia aqui para ajustar. Então, eu chamei aqui de mcox, né, sendo um modelo de Cox, essa função Cox-pH, e aí a gente tem que escrever quem que é a nossa resposta, né? A variável resposta, ela é construída de uma maneira diferente aqui, né? Então, é o serve time status, né? Porque a gente precisa ter um indicador de censura. A gente vai linkar isso com uma única covariável, então, que é a covariável sexo, e a gente tem aqui os dados, né? Então, a gente vem aqui, compila, tá? E, inicialmente, eu só vou chamar ela, tá? Não vou chamar o summary, mas depois eu chamo o summary dessa função. Então, quando a gente coloca aqui, né, mcox, tá? E digita, a gente vai ter, então, essa tabela aqui, né? Tá? A gente tem essa tabela. Então, essa tabela nos conta aqui a fórmula, né? Então, nós temos aqui a covariável, né? O sexo, tá? O coeficiente, né? Então, a estimação do beta aí, que é 0,53, e a gente olha sempre, né? A nossa interpretação vai ser o resultado disso daqui, ó. A tabelinha, no R, já sai com o exponencial do coeficiente, tá? Do beta, né? Então, você não precisa ficar fazendo a conta para você depois, né, tá tirando as interpretações. Então, a gente já olha para esse resultado aqui para interpretar, né? Além disso, a gente tem aqui o erro padrão, né? Esse erro padrão é da estimativa inicial, tá? E aqui também
a gente pode fazer o teste individual, né, para avaliar se essa covariável realmente se é significativa, né, ou seja, se existe diferença entre homens e mulheres aí com relação ao risco de morte, né? Essa estatística Z aqui é a estatística de Wald, tá? Que é feito, né? A construção disso aqui é bem parecida à construção ali dos testes para modelos lineares generalizados, né? Então, lá a gente tem os testes de Wald, o teste SCORE e a razão de verossimilhanças, né? Para trabalhar. Todos esses três podem ser utilizados para estudar para avaliar o teste aqui das covariáveis né, de forma isolada, e também você pode realizar um estudo de uma forma mais global, né, quando você tem um conjunto aí de covariáveis, fazendo, por exemplo, né, é uma das saídas do modelo de Cox, que é o teste de razão de verossimilhança, quando a gente compara lá com os graus de liberdade, né, da Q quadrado, né, só relembrando que a estatística de razão de verossimilhança segue uma distribuição Q quadrado aí com o número de parâmetros menos 1. Né? E no caso aqui, a gente tem aí no caso, aqui ele ajusta com o número de parâmetros, perdão, tá? Aqui quadrado com o número de parâmetros, no caso aqui um único parâmetro, então a gente tem nós temos aqui a comparação com um grau de liberdade, né, na parte global, e quando a gente vê aqui na parte individual, a gente tem, então, que realmente o p-valor sendo né, fixado aí um nível de significância de 5%, a gente tem que realmente existe diferença significativa aí com relação ao sexo, né? E aqui outras informações que o modelo de Cox nos dá, além desse teste, né, da razão, é também lá o número de indivíduos na amostra, né, e o número de eventos, né? Lembra que evento seria o evento de interesse, no caso aqui seria a morte dos pacientes, ou seja, houve 165 pessoas que morreram ali. Né? Então, essa é a parte básica, né? Se você só digitar aqui a linha de comando e extrair o modelo de Cox, você já tem isso, né? Se a gente escrever o summary, tá? A gente acaba tendo outras informações adicionais, tá? A gente pegar o summary aqui do modelo de Cox, né? A gente acaba tendo essas informações. Então, uma parte vai ser bem parecida, né? A gente tem aqui, ó, as mesmas informações que já tínhamos, a gente tem aquela mesma tabelinha, né, com o ESP do beta que foi estimado de 1,7, né? O resultado aqui da estatística de Wald, tá? Que seria esse Z, né? O p-valor e tal. E mais aqui embaixo a gente tem algumas outras informações, né? Nós temos, no summary, é feito aqui, então, todas os testes possíveis, né? De uma forma global, que é o teste de razão de verossimilhanças, o teste de Wald, o teste de SCORE, que nesse caso acaba coincidindo, tá? É possível mostrar que ele coincide com o log rank, né? Matematicamente dá para mostrar isso aí, tá? E existe também um outro informativo aqui, que é esse concordância aqui, né? Que seria uma probabilidade de concordância, tá? Essa probabilidade, ela é tipo uma medida, né, global de ajuste, quando, assim, se a gente tiver o objetivo, por exemplo, de um modelo preditivo, né, de obter um modelo para predição, tá? Então, a interpretação, assim, a grande maioria dos modelos, né, quando a gente olha para o modelo de Cox, principalmente, ou os dados ali de análise de vida, a gente fala que essa probabilidade de concordância estaria ok se tivesse ali entre a partir de 0,6, assim, entre 0,7, né, e 0,8. Claro que quanto mais próximo de 1, melhor. Tá? Mas entre 0,7 e 0,8, ele estaria já bem razoável para essa questão da predição, né? Porque ele acaba tendo um poder aí para avaliar a acurácia, né, para avaliar o poder preditivo. Né? Claro que aqui o valor deu um pouco mais baixo, porque a gente só está considerando a covariável sexo, né? Talvez a idade impacte nisso, talvez a perda de peso, né? Talvez algum daqueles outros testes, tá? Né? Mas ele
essa probabilidade de concordância, então, é feita se a gente quiser pensar aí, né, numa ideia de predição do modelo, tá? E a interpretação dele é bem parecido com aquela, similar àquela área sobre a curva, né? Quando a gente pensa lá na curva ROC, tá? É bem parecida, é similar, né? A interpretação aí, tá? Bom, usando esse comando, tá, pessoal, a gente já vai falar da interpretação aqui, né, desse 1,7 aqui, mas uma outra coisa a mais que se a gente quiser apresentar isso numa tabela já direto aqui no R, é utilizar esse comando aqui, né, o TBL regression, underline regression, que isso vem lá daqueles pacotes do GT Summary, né? Então, a gente tem aqui um modelo de Cox, como nós fizemos em cima, né? E o operador aqui na qual a gente extrai, né, essa tabela já de regressão com a estimativa aqui já dada o exponencial da estimativa, né? Para a gente já ter diretamente aí a conclusão, a interpretação, né? Só relembrando, tá, que o ESP, né, aqui ele tem, deixa eu subir um pouco aqui, ó, não sei se vai estar muito pequeno para ver, tá, mas aqui você tem a característica, né, então você tem o sexo feminino e masculino, a gente tem esse HR, tá, o HR é a razão de risco, né, que é justamente isso que é o ESP do beta, né, lembra lá inicialmente que a gente falou que a razão de risco era igual a um psi, que nada mais era do que o exponencial de beta, né? E aí a gente tem as interpretações para valores positivos, né, do beta, e para valores negativos, né? Então, é a razão do risco, né, ou risco relativo, tá? Então, essas informações que a gente tem aqui, ó, você já tem, né, nesse caso, a razão de risco, nós temos o intervalo de confiança da razão de risco, e o p-valor indicando que tem uma diferença significativa entre os dois ali, né? Tá, então, uma outra tabelinha que você pode exportar ou basear nela, né, para descrever aí os resultados, né? Então, o que a gente nota, né? A gente nota que se essa razão de risco fosse menor do que 1, né, isso indicaria um risco reduzido de morte do grupo masculino em relação ao feminino. Mas, como o risco for maior do que 1, né, então isso indica que há um risco de morte maior do grupo, né, de homens em relação às mulheres. Tá? E maior quanto? Né? Como esse valor deu aqui, ó, 1,7, né, então isso implica que morrem, né, 1,7 vezes mais homens do que mulheres, ou seja, isso significa que o risco de morte é 70% maior de homens do que em relação a mulheres para câncer de pulmão. Tá? Corroborando aí com os gráficos que a gente viu ali do Kaplan-Meier e do risco acumulado. Tá? Então, essa que seria a interpretação que a gente retira desse modelo. Tá? Aí, o motivo pelo qual sobre isso, né, foi algo que a gente conversou aí no segundo encontro. Às vezes, não sei, talvez câncer de pulmão está muito associado ao hábito de fumar, e aí talvez homens, né, tenham, não sei se isso é verdade ou não, né, mas tipo, vamos supor que sim, se homens fumam mais do que mulheres, então talvez já tenha, né, já seja explicado por isso, né, mas pode ter outras questões aí, né, também em termos de saúde, né, a gente sabe que no geral aí, né, aparentemente parece que as mulheres às vezes se cuidam mais do que os homens, né? Então, os homens podem ter uma propensão à morte maior, né? Pode ter. Aí, claro, aí já é uma discussão com os pesquisadores da área, né? Com os estudiosos aí. A gente só fica até aqui na interpretação que a gente tem do modelo, tá? Então, o interessante no modelo de Cox é isso, é que você consegue te dar o risco relativo, né? Quando você está comparando dois grupos ou mais, tá? Ou três coisas, né? Por aí vai. Os riscos, a gente consegue construir os riscos relativos e quanto que né, em termos de porcentagem, esse risco vai acontecer em relação a outros grupos, né? Ou em relação a dois tipos de indivíduos, né? Como, por exemplo, na questão da Covid, a gente poderia estudar o risco até a morte, por exemplo, de indivíduos que têm
com relação à idade, por exemplo, né? A gente via isso claramente ali, mas você poderia ter aí algo mais quantitativo, né? De saber o quanto que uma idade mais avançada faz com que o risco da pessoa vir a óbito era maior, né? Pelos dados, né, pelo que estava acontecendo ali, basicamente todo mundo já notava que os idosos tinham era um grupo que estava ali no fio da navalha, né? Mas o quanto era isso, aí a gente precisa dos dados, precisa de uma análise mais apurada, né? Tá? Um outro ponto que a gente faz aqui, tá? É um teste, então, né, a gente acaba fazendo um teste que alguns chamam de teste de correlação de riscos proporcionais, tá? Mas na verdade é um teste baseado nos resíduos, em resíduos que a gente chama nos resíduos padronizados, né? Então a gente pode construir os resíduos padronizados, né? Extrair eles aí, e aí a partir disso estudar aí o tempo de sobrevivência, né? A partir desses resíduos, e a gente consegue construir, avaliar esse teste de hipóteses aqui, tá? Então, esse teste, né, de riscos proporcionais, a gente pensa aí que o H0, né, seria se os riscos são proporcionais e a hipótese alternativa é se isso não é verdade, né? Então, por meio dessa função aqui, ó, cox.zph, a gente consegue aí fazer essa construção, tá? Só lembrando que essa função, né, que isso daqui é baseado, então, nos resíduos aí que a gente chama, né, pode chamar de padronizados, mas também tem o nome aí de Schoenfeld escalonado, tá? Então, quando a gente faz aqui, ó, eu escrevi isso como teste pH, né? A gente compila e aí a gente tem a saída, né, desse teste, tá? E a gente tem os resultados, né? Então, essa estatística aí, ela tem aí uma distribuição aí aproximada daqui quadrado, né? E a gente nota que é o seguinte, então, sai aqui a covariável, né? E sai também um estudo de forma global, tá? Se nós tivéssemos outras covariáveis, então, aí, para todas as covariáveis que estão inseridas, né? Ali que são categorias e tal, existe também um estudo global para ver se o risco, de uma maneira geral ali, é proporcional considerando todas elas, né? Mas a gente já nota aqui, né, como o p-valor é maior do que 5%, então a gente garante a proporcionalidade aí desse risco, né? Dos riscos dessa categoria específica, tá? Né? Mas, porém, como eu falei para vocês, dá para a gente realizar uma espécie de análise de resíduos aqui, né? Considera-se esses resíduos de Schoenfeld, tá? Que é uns resíduos específicos, né? Porque os resíduos, tá, pessoal, no contexto de sobrevivência, é um pouco diferente dos modelos em geral, né? Dos modelos aí estatísticos em geral. Por quê? Porque a gente tem a questão da censura. A gente acaba incorporando os tempos censurados, né, dentro desses resíduos para construí-los, né? Então, os principais resíduos que são propostos é um resíduo chamado de martingale, né? Que são resíduos que têm um caráter assimétrico, tá? Aí, para tentar fazer uma correção disso, a gente acaba utilizando muito o componente da deviance, né? Então, a gente constrói a deviance, né? E a partir disso é modelado aí um componente, tá, da deviance e também da deviance modificado para deixar isso mais padronizado. Né? Esse talvez é o resíduo que a gente mais utiliza, né? Propriamente dito. E existem outros, né? Por exemplo, tem um resíduo chamado de Cox-Snell, que o próprio David Cox desenvolveu para modelos de regressão em geral, em sobrevivência. Então, tem vários tipos de resíduos que são diferentes dos usuais que a gente trabalha aí, né? Numa modelagem, por exemplo, com um modelo de regressão clássico, né? Ou com um modelo de regressão aí, um MLG, né? Um modelo linear generalizado.
ou qualquer outro modelo, assim, ele é um pouco diferente, né? A gente tenta incorporar essa questão da censura aqui, tá? Então, um desses modelos, né, um desses resíduos, os resíduos possíveis, é o resíduo de Schoenfeld, e ele tem essa característica de avaliar também a proporcionalidade, né? Então, tem uma função dentro daquele pacote, né, do SurveyMiner, que é o ggcox-zph, né? Então, vai utilizar informações, né, do teste e tal, e aí a gente consegue plotar esses resíduos aqui, tá? Então, fazendo isso, a gente constrói o gráfico, tá? E os resíduos estão aqui, ó. Então, aqui, sai aqui o gráfico, né? Ele já acaba fazendo o teste, né? Que é chamado aí teste de Schoenfeld, que é esse teste que alguns chamam teste de Schoenfeld, outros chamam teste de correlação ou teste de riscos proporcionais, né? Aqui a gente já tem o p-valor dele, né? Que já estava indicando para nós que existe aí a tendência aí à proporcionalidade, né? A gente não rejeita H0. E a gente tem, então, aqui os resíduos plotados, tá? Né? Os valores dos resíduos aqui, né? Aqui é dado, então, a covariável, tá? A covariável, quer dizer, são os resíduos baseados, né, naquela covariável que a gente está estudando e com relação ao tempo, né? Esse aqui é os resíduos. E a gente vê que todos os pontos estão aqui nessas bandas, numa faixa, né? A gente, olhando para isso, talvez a gente imaginasse que não existe uma tendência aí, né? Algo tendencioso nesse comportamento desses resíduos. E aí também é plotada aí essas bandas, né? Para facilitar aí talvez uma tomada de decisão, né? Coisas do tipo, tá? E aí a gente garante que os riscos são proporcionais, né? Então, quer dizer, o principal, talvez o principal pressuposto, né, do modelo de Cox, que é a proporcionalidade dos riscos, né, que é a razão de risco ser constante, parece estar ok, né? Então, aí a gente já admitiria que nós poderíamos utilizar esse modelo aí para trabalhar para estar analisando aí o risco, né? Mas a gente poderia inserir outras covariáveis, né? Então, assim, eu acabei não fazendo um estudo mais apurado, tá, pessoal, com todas, né? Então, eu utilizei outras duas que talvez possa fazer um pouco mais sentido, né? Talvez a idade. A idade, a gente sabe que é um fator determinante, né? Não só para câncer de pulmão, como câncer em geral, né? E a perda de peso também, né? Em muitos estudos aí clínicos, né? Até mesmo os estudos biológicos ali com animais, com camundongos, nota-se isso, né? A partir de um momento que o indivíduo tem ali um certo tipo de câncer, em muitas situações ela começa a perder peso consideravelmente, né? Porque aquelas células cancerígenas ali acabam suprindo vários nutrientes, né? E tal. E então talvez seja algo relevante aí para explicar o tempo de vida, né? Então eu acabei descrevendo como mCox-2, tá? Só adicionando as covariáveis, né? Conectando aqui com o tempo de vida, com o tempo de sobrevivência, né? E aí a gente pode, né, realizar o estudo aqui, tá? Primeiramente só vou escrever aqui o mCox-2, tá? E aí a gente tem aquela tabela, né, que a gente acaba tendo aqui, então, o coeficiente, por exemplo, para a idade, né, o coeficiente aqui para o sexo, né, que agora vai diferenciar um pouco, né, claro, porque você está trabalhando com mais covariáveis ali, e a perda de peso, tá? Inicialmente, tá, pessoal, antes de falar um pouco aqui dessas estimativas, desses resultados, nessa parte mais embaixo, que a gente tem aí, ó, o teste de razão de verossimilhanças, né, que agora com 3 graus de liberdade, porque nós temos 3 covariáveis, né, então tem o beta 1, beta 2 e beta 3. O p-valor, né, quer dizer, indica que realmente essas covariáveis estão aí acelerando ou desacelerando o risco, né, de óbito. A gente tem o total de indivíduos que agora tem
foi deletada, então, 14 observações, né? E essas observações, se a gente pegar ali os dados, tá, para a gente ver, vocês vão ver que muitas informações sobre os NAs que aparecem, os dados faltantes ali, são justamente da estimativa da perda de peso, tá? Então, muitas vezes não tem essa informação, né? Não é avaliada essa informação, então está descrito nos dados como NA, tá? Então, às vezes pode ser até por isso, né, que se a gente olhar em particular a variável perda de peso, né, ela não tem diferença significativa, tá? Aqui o p-valor 0,9, né? E quando a gente olha o ESP do coeficiente, a gente vê que é aproximadamente 1, né? Que é aquela ideia que a gente estava comentando. Quer dizer, um valor muito próximo aqui esse aqui seria o beta 3, né? Muito próximo de 0, indica um ESP de 0, né? Aproximadamente de 0, que isso vai dar próximo de 1. Ou seja, o 1 significa que os riscos são iguais, né? Então, a proporção de risco é igual a 1, ou seja, não tem diferença aí o risco de morte entre homens e mulheres se a gente pensar na perda de peso. Mas, né, pode-se suspeitar que a falta da informação aqui acabou acarretando a isso, tá? Por outro lado, a gente nota que existe uma diferença significativa para a idade, né? E quando a gente olha esse resultado, a gente vê um aumento aí de 2%, né? Então tem aí o risco de morte aumenta em 2%, né? Conforme a gente aumenta se a gente fixar, né, as outras covariáveis, a gente pode tirar uma conclusão de conforme um aumento de um ano na idade, isso tem uma elevação de 2% aí do risco de morte, né, de homens em relação aí às mulheres, tá? E a idade e o sexo aqui fica 68%, né, o aumento, o risco de morte de homens agora, tá? Né? Se a gente colocar lá o summary, vai dar os mesmos resultados, só que aí tem a NCOX 2, só que agora aí tem a questão da concordância, né? Então a gente já nota aqui que tem aí os mesmos resultados, né? Com o erro padrão, agora tem os asteriscos aqui, né? Fica mais rápido a gente olhar, bater o olho aqui e tomar a decisão, né? A gente já tem aqui o ESP, né? Essa tabelinha já nos dá o ESP do coeficiente, então a gente já dá para interpretar diretamente o resultado, né? Que tem menos o coeficiente, tá? E o intervalo de confiança aí para essas estimativas, né? A gente tem lá os testes que podem ser feitos de forma global, todos são significativos, né? Indicando que realmente essas covariáveis aí impactam no tempo de vida, ou no risco, melhor dizendo. E a gente vê a concordância que já aumentou um pouco, né? Porque agora a gente adicionou outras covariáveis que realmente estão influenciando, né? Talvez se estudasse só com a idade, aqui tirando a perda de peso, talvez essa concordância fosse maior, né? Claro que tem aquelas outras covariáveis ali dos testes pulmonares que a gente acabou não incluindo, tá? Se a gente faz agora, nesse caso, né, considerando essas outras covariáveis, se a gente faz um risco de proporcionalidade, né, um teste, perdão, de proporcionalidade, a gente vai notar que eles também nos dão aí as informações de que essa premissa é válida, tá? Então, se a gente olha aqui, ó, 0,48, né? Lembra o H0 que os riscos são proporcionais, então a gente não está rejeitando isso, né? Tanto para a idade, para o sexo e até mesmo ali para perda de peso, tá? E tem o teste aqui feito de forma global, tá? É óbvio que quando a gente olha e pensa assim na idade, né? A idade do jeito e a perda de peso são variáveis contínuas aí, né? Então, são descritas, elas não estão como categorias, tá? Então, não faz muito sentido a gente plotar a função de sobrevivência pelo Kaplan-Meier, nem mesmo do risco acumulado, que vai ser algo muito poluído, né? Vai ser várias curvas ali, né? Para cada indivíduo você vai ter uma curva, então não vai ter muito sentido, né? Você tem 228 indivíduos, vai ter 228 curvas, né? Não tem muito sentido isso, né? Porque o plot ele vai considerar essa estratificação, ele vai considerar
como se cada idade fosse uma categoria, né? Mas quando a gente olha para o teste, a gente vê que se, né, por exemplo, plotássemos tudo aquilo ali, tá, a gente ia ver uma proporcionalidade entre as curvas de sobrevivência ou de risco acumulado, tá? Então, ainda se mantém essa questão da proporcionalidade. E quando a gente faz o gráfico aqui dos resíduos de Schoenfeld, aqui a gente encontra o gráfico aqui para os três, tá? Então, ele já, o interessante dessa função é isso, né? Que a gente já consegue fazer os gráficos aqui para os três. E a gente nota que para os três, né? Para os três casos, ó, a gente tem realizado o teste de forma independente, tá? Né? Os testes de hipótese, a gente tem aqui, então, os resíduos para cada uma das covariáveis, estudando separadamente, né, cada uma das covariáveis. A gente nota que não existe uma tendência ali, né, todos basicamente estão aí nas bandas, né, exceto ali a perda de peso, que tem umas 3 observações, mas aparentemente não tem nenhuma tendência, o que nos leva a crer, né, ou a confirmar aí a proporcionalidade desses riscos, né. E por fim, tá, a gente pode fazer uma análise de resíduos, né? Eu acabei não entrando muito nesses detalhes, descrever esses resíduos, né? Descrever as fórmulas. As fórmulas são simplesmente aí para quem tiver interesse, né? Quiser estudar mais sobre sobrevivência, aí sim vai ter uma ideia melhor. Vocês vão ver que nessas fórmulas está embutido o efeito ali dos tempos censurados, né? Que a gente tem vários resíduos, mas o que mais a gente usa aí também para comparar é o componente da deviance, tá? É um resíduo bem interessante, né? Para a gente estar utilizando. A gente pode fazer uma análise também da análise da deviance aqui, tá? Considerando, por exemplo, uma única covariável, um modelo mais completo, né? Um modelo saturado, um modelo nulo, e incluindo covariáveis, né? Fazendo uma espécie de modelos encaixados, né? É também possível trabalhar dessa forma no modelo de Cox, tá? Bem parecido com o que a gente faz quando se trabalha, por exemplo, com modelos lineares generalizados. Então, aqui, o que nós fazemos, né, usamos essa função que vem lá do pacote do SurveyMiner, que é o ggcox Diagnostics, né? Então, a gente coloca o modelo aqui e você tem os tipos de resíduo, né? Tem a deviance, tem o martingale, tem resíduos padronizados, né? Que são esses do Schoenfeld, né? E aqui a gente pode plotar uma linha aqui né, como se fosse uma linha ali, linear ali de predição aí, tá? Ele chama linear predictions, né? Mas é tipo uma linha para a gente ter uma ideia melhor aí do comportamento desses resíduos, né? E aí quando a gente faz o gráfico, tá? Acabou saindo alguma coisa aqui, mas tudo bem, né? Quando a gente faz o gráfico, tá? A gente tem, então, os resíduos, né? Do tipo deviance aqui, né? Que está variando. A grande maioria dos pontos está entre 2 e menos 2. É claro que a gente tem alguns pontos, tá? Mais destacados, né? Como um ponto aqui quase na metade do gráfico e alguns outros ali, outros 3, né? Que estão bem abaixo do menos 2, né? Que daí a gente teria que talvez investigar um pouco, né? Esses pontos influentes, né? Talvez aí a melhor forma de fazer isso seria plotar os resíduos aí de martingale, tá? Porque eles têm esse caráter, um caráter para estudar mais pontos influentes e tal, né? A gente vê que os resíduos estão razoáveis, né? Tem uma certa tendência, um pouquinho aqui no gráfico, aqui, essa linha começa a se destacar um pouco do zero, né? Mas acho que não é nada grave, né? É óbvio que aí a gente não está considerando todas as covariáveis, né, ali do estudo, né? Talvez com todas as covariáveis ou fazendo um processo de seleção de modelos ali, talvez o peso, né, ou a perda de peso não tivesse incluída nesse estudo, e aí modifica tudo, né? Mas é só para a gente ter uma noção que, né, tá uma coisa razoável aí nos resíduos e que a principal pressuposto aí do modelo que é a proporcionalidade atendida, então a gente poderia estar utilizando aí o modelo de Cox para trabalhar, né, para
e retirar essas informações, né? Então, o interessante de tudo isso, né, é a gente notar como que essa versatilidade, né, essa questão da flexibilidade, também da interpretação, né, a gente poder interpretar diretamente o risco, né, é algo que se ganha muito em termos de informação para os estudos clínicos, né, então por isso que o modelo de Cox rapidamente foi o modelo aí, um dos mais utilizados dentro da área de sobrevivência, né, por muito tempo, até hoje né, porque acaba que você não precisa pensar, né, numa distribuição para o tempo de vida. Então, só aí, né, principalmente para o pessoal da área mais aplicada, já é muita coisa, né? Então, é um modelo mais direcionado, que eles conseguem tirar interpretações rápidas, né, e interessantes. Então, muitos preferem já tentar, no primeiro momento, o modelo de Cox, para depois, claro, né, nem sempre ele funciona. Muitas vezes você tem problemas aí com a questão da proporcionalidade, né? E aí a gente não pode estar utilizando esse modelo, tá? Né, a gente pode partir, por exemplo, para os modelos de tempo de vida acelerado, pensando talvez qual que é realmente a natureza da distribuição desses tempos de vida, né? E aí propor um modelo probabilístico para isso e fazer a construção do modelo de regressão. Então, talvez faça mais sentido daí, né? Mas uma das alternativas que foi abordada, tá? Para o modelo de Cox, por exemplo, quando a gente tem problemas aí da proporcionalidade, né? Os riscos não são proporcionais. O que se fazer? Bom, no primeiro momento, houve alguns trabalhos que ficou chamado de modelo de Cox estratificado, né? O que é isso? Porque a grande questão é que, eu vou voltar aqui nos slides, tá? Para depois a gente falar o último exemplo, né? A grande questão aqui, vamos voltar aqui, né? Vamos pegar um modelo aqui, né? Poderia ser esse, tá? Mas vamos pegar um modelo geral. Esse modelo geral que está aqui, né? O lambda I igual a lambda zero vezes o ESP aí desse conjunto de covariáveis, né? A grande questão é que a ideia de estratificação seria o seguinte, de considerar essa função basal, né, esse lambda zero, ela não ser constante mais para cada uma das categorias de uma covariável, né? Então, entender que talvez para categorias diferentes, essa função assume valores diferentes, né? E aí, com isso, a gente consegue fazer como se fosse uma adaptação, né, entre aspas, uma transformação de que os riscos se tornem aí proporcionais, tá? Então, cada categoria aí teria uma função basal, né? Porque o que garante aí, né, essa proporcionalidade é isso, né? Essa proporcionalidade, às vezes, ser constante, é considerar que essa função aqui é única aí para todos os indivíduos, né? Uma função constante e tal. Então, né, até mesmo quando a gente compara aqui com dois indivíduos, né? Então, seria a gente considerar diferente. Por exemplo, você tem uma categoria que tem lá, uma variável que tem categorias A, B e C. Então, se você vai ter uma função lambda 0A, lambda 0B, lambda 0C, e aí você pode tentar trabalhar com isso, né? E muitas vezes a gente consegue fazer uma correção, entre aspas, uma transformação e garantir a proporcionalidade dos riscos e poder trabalhar, né? Então, esse é um modelo chamado de Cox estratificado. Tá? Né? Uma outra extensão, né? Então, seria uma extensão do modelo de Cox quando essa falta de proporcionalidade acontece, né? Uma outra questão que aparece é o seguinte: muitas vezes as covariáveis elas são dependentes do tempo, né? Aqui a gente não está considerando isso, tá? Por exemplo, no exemplo nosso, na ilustração ali do câncer de pulmão, né? A gente está pensando que
os valores ali das covariáveis, elas não mudam ao longo do tempo, né? Claro, ali, o sexo não muda, óbvio, né? Mas, por exemplo, a perda de peso, né? Pode ser que o indivíduo vá ganhando mais peso, vá perdendo mais, né? Pode ter uma mudança. Ela pode não ser fixa, constante, pode ser variável, né? Ou, por exemplo, se você tem dados, imagina dados de um estudo, né, com pacientes com infecção com HIV. Né? Hoje em dia, com o tratamento que é feito, as pessoas, o tempo de sobrevida tem aumentado de forma exponencial. Né? Se a gente comparar com o início dessa doença, ali nos anos 1980, né, o cara morria em aproximadamente ali 3, 4 anos, né? 5 no máximo. Hoje em dia você tem expectativas de vida muito, muito grandes, né? Que daqui a pouco, eu estava lendo um estudo um tempo atrás, né, o objetivo ali dessa linha de pesquisa em AIDS é garantir, por exemplo, que os indivíduos vivam, a partir do momento da infecção, consigam viver em torno de 50 anos, né? Ou seja, uma vida inteira ali, né? Claro que tem o outro lado dos estudos, né, que buscam uma vacina, uma cura para a doença, e tem esse outro lado que pensa no aumento do tempo na sobrevida, né? E então, nesse sentido, você pode acompanhar uma pessoa dessa por muito tempo, né? E acompanhar uma pessoa dessa por muito tempo, muitas covariáveis ali podem ser alteradas, né? Uma delas já é a idade, né? Como que é o comportamento da doença, por exemplo, quando a pessoa tinha 20 anos, depois com 40, né? Depois com 30, com 40, sei lá. Quer dizer, ao longo do tempo, a gente pode estar pensando que a covariável muda. Então, aí existe um modelo, uma extensão do modelo de Cox, chamada de modelo de Cox para dependentes do tempo, né? Variáveis dependentes do tempo. A única diferença é que esse modelo aqui, quando a gente olha esse modelo, por exemplo, para 2 indivíduos, a gente vai ver que o resultado final dele já não é mais esse, né? Já não vai ser aqui ESP de XI transposto beta. Vai ser não vai depender somente das covariáveis fixas, né? Aqui a gente vai ter um termo do tempo, né? Então tem uma alteração ali para realizar as estimativas por máxima verossimilhança parcial, tá? Então pode ter estimativas mais acuradas aí, né? Outras extensões do modelo de Cox é o modelo de Cox com fragilidade, né? Que o termo de fragilidade é uma ideia de modelo misto, né? Então, aí, o que o pessoal chama de modelo misto, né, em outras áreas, dentro da sobrevivência a gente chama de modelos com um termo de fragilidade. Né? O que seria o termo de fragilidade? Né, o porquê fragilidade? Porque, assim, a gente pensa que num grupo de indivíduos, né, você tem indivíduos que são mais suscetíveis do que outros ao tempo de falha, né, ao tempo de vida. Então, isso pode incluir aí algum efeito, sei lá, genético, né? Tem várias questões que podem influenciar, né, ou questões do ambiente, que possam fazer com que uma pessoa possa ser mais frágil, né, do que outra, ou mais suscetível ao tempo de falha. Então, aí a gente pode entrar com um termo com um termo de uma variável aleatória, né? Em geral, a gente não encaixa uma distribuição normal, né? No geral, nos modelos mistos, a gente tenta encaixar uma distribuição normal pela facilidade da parte computacional, né? Parte tratamento matemático mesmo. Em sobrevivência, o que é mais simples é você encaixar uma distribuição gama, né? Com parâmetros especificados. E aí você pode ter um modelo de fragilidade que leva em consideração a variabilidade, né, entre os indivíduos, né, entre um mesmo grupo, essa variabilidade aí que não é capturada no modelo de Cox, né, da sua forma inicial, tá? Então, essas são extensões, né, da modelagem aí baseada no modelo de Cox, né, ele dependente do tempo e também com um termo de fragilidade aí, incluindo um efeito aleatório tendo o efeito fixo e o efeito aleatório, tá? Então, é bem possível de trabalhar com isso e tem já implementado no R, tá? É implementado nessa função survival aí a gente considerar modelos aí com termos de fragilidade. Então, assim, para a gente
para a gente encerrar, assim, essa parte, né, eu vou voltar aqui no R e para a gente falar... Opa, perdão. Eu ia voltar no R, mas é melhor... Eu vou falar do último problema, eu vi que tem nos slides aqui, eu vou aproveitar eles, tá? Então, a gente tem aqui os últimos slides, né, que eu deixei aqui como um exemplo. A gente tem aqui esse exemplo de aleitamento materno, tá? Esse exemplo, ele está descrito no livro do Enrico Colosimo, né, com a Sueli Giolo, tá? De aleitamento materno, né? Lá também tem um outro exemplo interessante, eu acabei não trabalhando com ele ali, né? Não deu tempo de montar, que é tempo de vida aí numa área na área da agronomia mesmo, tá? Eu acabei não trazendo ele, não deu tempo de eu estar preparando, e que ele trata de tempo de vida. É um conjunto de dados, na verdade, do Departamento de Horticultura da Exalc, em que eles trabalham com o tempo de vida de mangueiras, né? Então, tem algumas covariáveis que afetam esse tempo, né? Alguma covariável, algum tipo de controle biológico, né? Algum tipo de praga, de doença que estava afetando esses pés de manga aí, né? E aí o objetivo foi estudar alguns tipos de controle biológico, né? Mais aplicado aí no tempo de vida, né? O quanto que um tratamento 1 ou 2 poderia aumentar o tempo de vida dessas mangueiras aí, né? Tá? Mas eu acabei trazendo... O Colosimo também ele coloca esse exemplo, tá? Tem esse exemplo no livro dele lá, né? Que é bem interessante, já que é uma outra área que sai um pouco dessa área médica, né? Aqui eu tenho falado muito dessa área mais de estudos clínicos, né? Como eu falei no início do curso, justamente porque são mais intuitivos, né? Você pensar em função de risco, em função de sobrevivência, dentro da área médica, né? Até mesmo os termos e as interpretações são bem mais diretas, né? Em outras áreas a gente tem que adaptar, né? E pensar o que seria, às vezes, a sobrevivência, né? O que seria o risco ali, na interpretação, né? Por exemplo, nas engenharias, a gente não pensa em sobrevivência, a gente pensa em confiabilidade ali de um material, né? Então, muda as palavras ali e muda os termos, tá? Então, aqui é um estudo de aleitamento materno, né, que foi realizado, aí, esses dados são dados reais, né, do Departamento aí de Pediatria da UFMG, e os objetivos era conhecer aí esses fatores de risco, tá, ou de proteção do desmame precoce, né. Então, hoje em dia, sabe-se aí o quão importante o leite materno, né, para as crianças, para os bebês, e o quanto de proteção em termos às vezes, com relação a outras doenças, né, que a criança pode ter aí se for amamentada, né. E também uma fonte saudável aí de sustentável para eles, né. Por exemplo, se uma criança se ela não é alimentada por leite materno, né, possivelmente ela pode ficar desnutrida rapidamente, ou, assim, ela vai ter uso desses suplementos que tem dentro do leite materno ali via outros produtos, né? E a gente vê o quão, por exemplo, né, se você for numa farmácia e procurar um tipo de leite, de produto que chama NAN, vocês vão ver o quão caro é isso daí, né? Porque tem muito produto ali, tem muito suplemento ali dentro, o que torna você colocar tudo isso no mesmo pacote, né, algo extremamente custoso. Então, é muito caro, e aí, né, a gente vê o quão importante é o leite materno, né? E, então, nesse estudo, foi considerado aí um questionário para 150 mães, né, de crianças menores até 2 anos, né, que seria o essencial aí, né? E a variável resposta, então, a variável de interesse, foi o tempo, né? O tempo até o desmame, tá? Seria o tempo máximo de aleitamento materno, né? Que foi medido aí a partir do nascimento da criança, do bebê, até o desmame completo, ela parar de amamentar, tá? Então, era o tempo até o evento de interesse, era o desmame, né?
E aí, nesse estudo, tem 11 covariáveis, tá? E uma variável resposta. E o que a gente considera aqui? Que algumas crianças, né, elas não foram acompanhadas até o desmame, tá? E aí, nesse caso, a gente está apresentando, vai registrar isso como censura, né? Então, as variáveis são essas 11 aqui, tá? Esse estudo já foi feito, né, muitas vezes, tá? E tem algumas variáveis que são mais interessantes do que outras, tá? Principalmente para modelar aí esse tempo de vida, né? Ou pensar no, se a gente for, como a gente vai partir para o modelo de Cox, a gente vai estar interessado aí no risco, né? Do evento de interesse, que seria o desmame, né? Então, a gente tem lá a variável V1, que é a experiência anterior à amamentação, né? Então, se essa mãe ela tem algum tipo de experiência anterior, né, a isso, né, pode ser essa experiência, por exemplo, ela tem outros filhos, e aí ela já tem uma certa experiência, ou mesmo, talvez ela acabou, durante a gravidez, ali se inteirando mais sobre isso, né, sobre a questão da alimentação e tal. Né? Então, ela poderia falar sim ou não, o número de filhos, né, que essa mãe tem, se zero se tem dois ou menos, né, um se tem mais do que dois. Aqui tem uma ideia aqui foi chamada de conceito materno, né, sobre o tempo ideal de amamentação, porque assim, tem hoje estudos aí dentro dessa área da pediatria que o ideal é pelo menos 6 meses, né, pelo menos 6 meses de amamentação. E não existe um máximo, tá, pessoal? Na verdade, não existe um máximo. É óbvio que a partir ali de 2, 3 anos, já naturalmente vai começando a diminuição, né, da amamentação. Até porque a partir de 6 meses, a criança começa a ser introduzida aí à alimentação, né, uma alimentação mais pastosa e tal, até a alimentação sólida. Né? Então, menor do que 6 meses, não tem como você alimentar um bebê a não ser por leite materno, né? Mas, tá? Ou ou leite normal, ou qualquer outro tipo de suplemento. Então, é por isso que teve esse corte aqui, né? 6 meses, maior ou menor. A gente tem outros aí, as dificuldades para amamentar, né? Nos dias do pós-parto, isso, né, acontece, né? Naturalmente, a mãe ali, principalmente for mãe de primeira viagem, pode existir essa dificuldade, né? Se teve um tipo aqui de serviço que realizou o pré-natal, se recebeu exclusivo leite materno, né? Na maternidade ali, naquele período em que ela ficou na maternidade. E aí tem outras coisas, né? Se a criança teve contato com o pai, se tem renda per capita, peso ao nascimento, né? Então, tem várias outras covariáveis aqui, tá? Na verdade, nesse estudo, o que se faz inicialmente, né, como tem muitas covariáveis aqui, se faz uma pré-seleção dessas covariáveis, tá? Então, é feita uma pré-seleção, né, considerando alguns testes específicos ali, né, para avaliar se faz sentido ou se não faz, né, porque se não faz, isso aí nada mais é do que 11 questões que tem no questionário, tá? E o que ficou acordado ali no estudo é que as principais delas, né, que poderiam afetar esse tempo do desmame, seria a variável V1, né, a experiência anterior, a variável AV3, que é o conceito aí de maternidade, se a mãe amamentou mais ou menos do que 6 meses, se eu não me engano, a V4, né, as dificuldades em amamentar no início, porque às vezes a mãe tem muita dificuldade de amamentação no início e às vezes acaba até mesmo desistindo, né? Pode ter dores ou a pega ali do bebê, né? Pode ser errada e aí tem tudo isso daí, tá? Tudo isso impacta, né? E a gente tem, e também a V6, tá? Então são essas 4 variáveis, 1, 3, 4 e 6, né? A sexta aqui, se a mãe recebeu exclusivamente o leite materno, né? Essas foram as principais para avaliar essa questão do tempo até o desmame, né? E aí, agora sim, a gente volta ali no R, tá? Para ver um pouco melhor esse estudo aqui, né? Então, aqui no R, vai aqui para o terceiro arquivo que eu enviei para vocês, tá? Que está escrito aleitamento materno, não, desculpa, aleitamento modelo de Cox, né? Então, a gente tem lá os mesmos pacotes, né? Que nós vínhamos já utilizando,
No caso, eu acabei enviando para vocês, né, o arquivo, né, em TXT, ó, o arquivo está aqui, dessas covariáveis. Observem que as covariáveis todas são categóricas aí, né, tirando o tempo de vida, tá? E a censura está descrita como sense, né, tá, em vez de status. Então, aqui eu já vou compilar aqui, vou chamar de dados, né, isso. E aí a gente tem aqui o início desses dados, né, plotado dessa forma, tá? E como nós conversamos aí, né, a gente vai considerar, então, essas covariáveis, né, a covariável 1, a covariável 3, né, o conceito, a 4 e a 6. Tá? E aí a gente vai fazer umas mudanças aqui, tá? Usando aqui o comando mutate, né? Então, recodificar isso, né? Em vez de deixar 0,1, para ficar melhor, tá, pessoal? Só na parte da plotagem aí dos gráficos, né? Tá? Então, eu vou chamar ali da experiência com a amamentação, sim ou não, do conceito de amamentação, se for maior que 6 meses ou menor, né? Das dificuldades, o 0 era não, tá? Não teve dificuldade, o 1 era sim. E também da exclusividade, né? Sim para 0 e não para 1, tá? Então, a gente faz essa mudança aqui, né? E aí a gente tem esse... a gente poderia selecionar só essas variáveis, tá? Mas só para a gente olhar aqui, né? Então, vai ficar aí dessa maneira o corpo dos dados, tá? Então, algo que a gente faz exploratório, né, inicialmente, é o quê? É plotar o Kaplan-Meier, né, estratificado, por exemplo, para cada uma delas, e depois plotar a função de risco acumulado, tá? Então, para adiantar aqui, né, eu chamei de KM1, KM3 e K4 e 6 os Kaplan-Meiers de cada uma delas, né, de cada uma dessas covariáveis, tá? Estratificados para cada uma delas, né? E depois dá para a gente colocar tudo isso num único plot, somando eles aqui, ó, por meio dessa forma, né? KM1 mais KM3 mais KM4 mais KM6. E aí a gente já tem aqui, ó, né, o plot aqui da função de sobrevivência estimada estratificada para cada uma dessas covariáveis, né? Então a gente nota que para todas elas parece que os riscos, né, vamos pensar, desculpa, primeiro na função de sobrevivência, né, que a função de sobrevivência é proporcional, né? O que vai, né, consequentemente, gerar um risco proporcional, já que a função de sobrevivência tem uma relação com a função de risco aí, tá? Então, a gente nota que todas elas aí possuem, aparentemente, uma proporcionalidade, né? Da mesma maneira, a gente pode construir as funções de risco. A única diferença, lembra que é naquele ggservfit, né? Que a gente conecta aqui a função, chama, né, esse com RAS aqui, para a gente poder extrair a função de risco acumulada. Aqui eu chamei de R1, né, R3, R4 e R6, que são os riscos, tá? Né? Compilar de uma vez e aí plotá-los aí todos de uma vez, né? A gente já tem aqui, ó, os riscos acumulados, tá? Né? Então a gente já nota aqui, ó, todas as funções de risco para cada uma dessas variáveis, né? Discriminadas pelas categorias, sim ou não, menor ou maior que 6 meses, né? Então a gente pode ver algumas coisas, ó, como por exemplo, tem um risco muito maior de desmame quando a mãe, por exemplo, não tem experiência anterior, né? Tem um risco muito maior. Assim como tem um risco muito maior de desmame também, tá? Quando a mãe tá fazendo a amamentação ali, né? Tá menor do que 6 meses, né? O risco começa sempre a aumentar, tá? Por outro lado, dificuldades no pós-parto, né, faz com que o desmame chegue, talvez primeiro, ou o risco até o desmame aumente, né, se ela teve dificuldades aí para amamentar assim que o bebê nasceu. E, consequentemente, né, o risco acumulado, ele aumenta, né, o risco acumulado aqui aumenta se
a mãe não teve exclusividade do leite materno na maternidade, né? Então, assim, tudo corrobora porque a gente já vinha conversando ali no início e das informações aí, né, dos estudos que se faz com o leite materno, né? Né? Tá, então aqui a gente consegue extrair muita informação, muitos estudos aí a partir desse gráfico aqui, né, que a gente pode pensar num ponto de vista exploratório. E a gente nota que aqui sim os riscos parecem ter um caráter proporcional, né, de todos eles. Tá vendo? E aí agora a gente vai para o modelo de Cox, tá? Então para diferenciar um pouco, né, eu chamei aqui mod Cox usando a função Cox-PH, a nossa função de sobrevivência, que agora tem o termo sense, né, que é o status de censura, e as covariáveis aí V1, V3, V4, V5, tá? Então a gente compila aqui, né? Opa, calma aí, acabei rodando errado aqui, pessoal, deixa eu compilar tudo, né? E aí a gente já tem aqui o summary, tá? Só aumentar um pouco aqui, já vamos fazer o summary do modelo de Cox. Então tem aqui o modelo de Cox, ó, com os resultados, né? A gente já pode olhar, a gente observa aqui individualmente, né? A gente tem a significância aí da V3, né? V3, V4, V5. Essa V1, né? Deu o p-valor 0,07, então não nos traria aí diferença, né? Vamos só relembrar o que é a V1. A V1 é aqui a experiência com a amamentação, mas não foi significativo, tá? Né? Mas quando a gente olha, né? Mas quando a gente não foi significativo para esse teste aqui individual, né? Mas quando a gente olha a estimativa do coeficiente, né? A gente nota aqui que tem 1,6, né? Então, quer dizer, o risco é muito maior para a situação em que a mãe não tem experiência, né? Por outro lado, você tem aqui 1,8, né? O risco é muito maior de desmame aí com relação ao conceito sobre o tempo de amamentação. Às vezes a mãe não sabe disso e tal. E o risco aqui é 2 vezes, né? Aqui, o negócio é bem alto. O risco é 2 vezes mais da amamentação quando a mãe tem dificuldades do pós-parto. Então, é por isso que é muito interessante a questão do pré-natal, né? Todas as informações, né? Quando a mulher ainda está grávida e tal, sobre isso. E a gente tem aí um risco aí também de desmame muito alto sobre a questão da exclusividade, né? Do leite materno, tá? Né, de 1,8 aí. Tá? E aqui a gente tem os resultados, né? Também numa outra tabela com os intervalos de confiança, aquela probabilidade de concordância, né? Que dá uma ideia do modelo do poder preditivo, aqui já é 0,7, né? Então a gente diz que entre 0,7 e 0,8 já é algo razoável para o modelo de Cox. E nós temos aí as estatísticas de razão de verossimilhanças, de Wald e de Score, de uma forma global, né, mostrando que realmente essas covariáveis impactam aí no risco do desmame, tá? Aí, por fim, a gente pode analisar aqui o teste da proporcionalidade, né, dos riscos, tá? Vou pegar aqui, ó. E nós temos, como o p-valor é sempre maior do que 5%, né? Então nós temos que H0, os riscos são proporcionais, né? Nos garante isso, tá? E aí quando a gente faz aqui o gráfico dos resíduos de Schoenfeld, né? A gente também vai analisar isso, ó. A gente vê que basicamente, né? Todos estão aqui dentro, né? Todos não têm uma tendência a esses resíduos, o que nos mostra o que nos mostra aí que os riscos aí são proporcionais para cada uma dessas covariáveis, né? A gente não tem problemas quanto a isso, tá? E depois a gente pode estudar aí os resíduos, o componente do desvio, né? Desses resíduos, tá? E a gente vê que não, né, os resíduos estão bem aí distribuídos, né? Tem alguns pontos influentes, né, como esse aqui próximo que passa do -2, um que passa do 2, né, do 3 talvez a gente deveria estudar melhor, né, avaliar,
esses pontos influentes, né? Mas eu acabei não trazendo essa parte, né? Principalmente por causa do tempo aqui, né? Tá? Então, a gente teria aí, né? Estaria razoável para a gente estudar aí essa modelagem, né? O modelo de Cox avaliado nesse estudo. E só aí para a gente encerrar, né? Então, aqui nos slides, tá? Eu acabo colocando aí as funções, né? Que é a função de risco acumulado, as curvas de sobrevivência, né? Aqui estão os resultados, né? A gente tem os riscos relativos, né? E aqui estão as interpretações, tá? Então, a gente tem aí que a taxa de desmame precoce, né? Para as mães que não tiveram experiência anterior é 1,6 vezes aquelas que tiveram, né? A taxa de desmame em mães que acreditam que o tempo ideal de amamentação é menor que 6 meses é aproximadamente 1,8 vezes, né? O risco, né? Muito maior do que aquelas que acreditam que o tempo ideal é maior do que 6 meses de amamentação. O risco aí de desmame precoce é 2 vezes para aquelas que apresentam dificuldades ali no pós-parto, e a taxa de desmame aí precoce em crianças que não receberam leite lá na maternidade é 1,8 vezes, né? Então, muito alta os riscos quando a mãe, em geral, né, não tem informação sobre a importância aí do leite materno e tal, né? Tá? Então, essas são as conclusões, as interpretações que a gente pode tirar a partir dessa modelagem aí, né, do modelo de Cox, tá? E é muito válida quando a gente tem riscos proporcionais, né? A gente vê que a gente não precisa assumir uma distribuição de probabilidade, então a gente tem aí interpretações rápidas e fáceis sobre o risco, né? Até a taxa, até o evento de interesse aí. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar, né? Eu fico aí à disposição.